A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, seja para todos nós. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24AD. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para atividades de santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no dia a dia. O nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos as 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42, João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em vocês se ajuntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e do que buscarem uma palavra revelada que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do Senhor Deus para a sua meditação, edificação, prosperidade, revelação, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do nosso Senhor Jesus o Cristo, sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da Sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todas as madrugadas e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual o número de rebanho de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação. Pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha e o reino dividido não prospera. Mateus capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que estes ministérios de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 50 denúncias com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado ultrapassa 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do Senhor Jesus o Cristo, de forma ainda mais eficiente. Pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé, para ter muita fé também ao se ajuntar conosco.
E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo uma pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. E em outras redes sociais você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que além de discípulos e amigos do Senhor Jesus ou Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se ajuntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, a mais uma live aqui na nossa igreja virtual, @avivamento24ed. E eu me chamo Eduardo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24ed. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se ajuntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo em nossas vidas, nos purificando e nos libertando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, é o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, e meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui fazer mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos, dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada, para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live. E que haja agora o sangue do nosso Senhor Jesus ou Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus ou Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. A oração de número 7. Vamos aqui na oração de número 7, glórias ao nosso Senhor Deus, que diz assim: Santíssimo Senhor Jesus o Cristo, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito do mal dos seus verdadeiros adoradores e que a sua alegria possa encher e transbordar nos corações do que o buscam e o adoram em espírito e em verdade. E haja o sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo nos libertando de todo o mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus.
Gratidão pela presença de todos. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Escolha aí agora um número de 1 a 24, para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Hoje estaremos sorteando os rebanhos de número par, mas você que faz parte do rebanho de número ímpar também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então não deixe de escolher o seu número de rebanho de 1 a 24. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Saiu agora o rebanho de número 16 par e de número 15 ímpar. 16 par e de número 15 ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Romanos, 16 capítulos. Livro de Romanos, 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Romanos. Capítulo 1 do livro de Romanos, para os rebanhos de número 16 e rebanho de número 15 estarem meditando. Vamos aqui, Romanos, número 1, capítulo 1 do livro de Romanos, contém 32 versículos, que diz assim: o desejo do apóstolo Paulo em visitar os santos romanos, que diz assim nos versículos 8, 9 e 10. Primeiramente, dou graças a meu Deus por Jesus o Cristo, acerca de vós todos, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé, porque Deus é a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, me é testemunha de como incessantemente faço menção de vós, pedindo sempre em minhas orações que em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de ir ter convosco. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Rebanho de número 2, par, e rebanho de número 1, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de... Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixem de curtir, compartilhar, comentar nessa nossa live, para assim vocês estarem interagindo conosco, para vocês serem muitíssimos abençoados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Saiu agora o livro de João, para os rebanhos de número 2 e rebanho de número 1, contém 21 capítulos. Vamos aqui no livro de João, que contém 21 capítulos. Capítulo 5 do livro de João. Vamos aqui no capítulo 5 do livro de João. Glórias ao nosso Senhor Deus. João, capítulo 5. Contém 47 versículos, que diz assim, que o Senhor Jesus defende sua igualdade com o Pai, nos versículos 21, 22 e 23. Porque, como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aquele que quer. Porque também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo juízo, para que todos honrem o Filho como honra o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Rebanho de número 8, par, e rebanho de número 7, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Cantares, 8 capítulos. Livro de Cantares contém 8 capítulos. Cantares, capítulo 7, para os rebanhos de número 8 e rebanho de número 7,
estarem meditando. Livro de Cantares, capítulo 7. Vamos aqui no livro de Cantares, capítulo 7. Contém 13 versículos que diz assim: Cantares de Salomão, cântico dos cânticos que é de Salomão, nos versículos 1, 2 e 3. Quão formosos são os teus pés nos sapatos, ó filha do príncipe, os contornos de tuas coxas são como joias trabalhadas por mãos de artista. O teu umbigo como uma taça redonda, a que não falta bebida. O teu ventre como um montão de trigo cercado de lírios. Os teus 2 seios como 2 filhos gêmeos da corça. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Rebanho de número 6, par, e rebanho de número 5, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Neemias, 13 capítulos. Livro de Neemias, 13 capítulos. Neemias, capítulo 4, para os rebanhos de número 6 e rebanho de número 5 estarem meditando. Neemias, capítulo 4, contém 23 versículos que fala assim: os inimigos atrapalham as obras. Nos versículos 4, 5 e 6. Ouve, ó nosso Deus, que somos tão desprezados, e torna o seu opróbrio sobre a sua cabeça, e dá-los por presa na terra do cativeiro, e não cubra a sua iniquidade, e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois que te irritaram na presença dos edificadores. Porém, edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Rebanho de número 12, par, e rebanho de número 11, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Apocalipse, contém 22 capítulos. Livro de Apocalipse, 22 capítulos. Apocalipse, capítulo 22. Para os rebanhos de número 12 e rebanho de número 11 estarem meditando. Apocalipse, capítulo 22, contém 21 versículos, que diz assim: que o Senhor Jesus breve virá. Nos versículos 15, 16 e 17 diz assim: ficaram de fora os cães e os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. E o Espírito e a esposa dizem: vem. E a quem ouve, diga: vem. E a quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 18, par, e rebanho de número 17, ímpar. Rebanho de número 18, par, e de número 17, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Livro de Marcos, contém 16 capítulos. No livro de Marcos, 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 2 do livro de Marcos, para os rebanhos de número 18 e rebanho de número 17 estarem meditando. Marcos, capítulo 2, glórias ao nosso Senhor Deus, contém 28 versículos, que diz assim: que o Senhor Jesus e o jejum dos fariseus.
nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém deita remendo de pano novo em roupa velha. De outra sorte, o mesmo remendo novo rompe o velho, e a rotula fica maior. E ninguém deita vinho novo em odres velho. De outra sorte, o vinho novo rompe os odres, e torna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser deitado em odres novos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Estarei sorteando agora uma das nossas 50 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, para quem provar com base na Bíblia Sagrada que nós estamos errado ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia é de número 15. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na denúncia de número 15. Que diz assim: prove para nós com base na Bíblia Sagrada que a igreja que tem obras imperfeitas vai ter sim a salvação. Muita atenção, se você provar que sim, com base na Bíblia Sagrada, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Vamos aqui na oração. A oração de número 2. Oração de número 2, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. E que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria. Em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos rebanhos. Rebanho de número 14, par, e rebanho de número 13, ímpar. Rebanho de número 14, par, e de número 13, ímpar. Vão estar aqui meditando no livro de Josué, contém 24 capítulos. Livro de Josué, 24 capítulos. Capítulo 1 do livro de Josué. Para os rebanhos de número 14 e rebanho de número 13 estarem meditando. Josué, capítulo 1. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Josué. Contém 18 versículos, que diz assim: fala sobre as ordens de Josué ao povo. Nos versículos 12, 13 e 14. E falou Josué aos Rubenitas, aos Gaditas e à meia tribo de Manassés, dizendo: lembrai-vos da palavra que vos mandou Moisés, o servo do Senhor, dizendo: o Senhor vosso Deus vos dá descanso e vós dá esta terra. Vossas mulheres, vossos meninos e vosso gado fiquem na terra de que Moisés
vos deu desde o lado do Jordão, porém vós passareis armados na frente de vossos irmãos, todos os valentes e valorosos, e ajudá-lo-eis. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Gratidão pela presença de todos, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Rebanho de número 4, par, e rebanho de número 3, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de 3 João, um capítulo. Livro de 3 João, um capítulo. 3 João, um capítulo. Contém 15 versículos, que diz assim: o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem praticando a verdade, que diz assim nos versículos 6, 7 e 8: que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios, portanto aos tais devemos receber, para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Rebanho de número 22, par, e rebanho de número 21, ímpar. Vamos meditar aqui no livro de Oséias, 14 capítulos. Livro de Oséias, 14 capítulos. Capítulo 8 do livro de Oséias, para os rebanhos de número 22 e rebanho de número 21 estarem meditando. Oséias, capítulo 8. Vamos aqui, Oséias, capítulo 8. Contém 14 versículos que fala sobre os castigos de Israel. Nos versículos 1, 2 e 3. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei. E a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Rebanho de número 24, par, e rebanho de número 23, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Naum, 3 capítulos. O livro de Naum contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Naum, para os rebanhos de número 24 e rebanho de número 23 estarem meditando. Naum, capítulo 2, contém 13 versículos apenas, que diz assim: o exército do Senhor contra Nínive. Nos versículos 4, 5 e 6. Os carros correrão furiosamente nas ruas, colidirão um contra o outro nos largos caminhos, e seu aspecto será como de tochas, correrão como relâmpagos. Ele se lembrará dos seus valentes, eles, porém, tropeçarão na sua marcha, apressar-se-ão para chegar ao seu muro, quando o amparo for preparado, as portas dos rios se abrirão, e o palácio será dissolvido. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Rebanho de número 20, par, e rebanho de número 19, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Sofonias, 3 capítulos. Sofonias, 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de Sofonias, para os rebanhos de número 20
e rebanho de número 19 estarem meditando. Capítulo 2, que diz assim: fala sobre o dia do Senhor, nos versículos 1, 2 e 3. Congregai-vos, sim, congregai-vos, ó nação não desejável, antes que o decreto produza o seu efeito e o dia passe como a pragana, antes que venha sobre vós o furor da ira do Senhor, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor. Buscai ao Senhor vós, todos os mansos da terra, que tem disposto por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, pode ser que sejas escondido no dia da ira do Senhor. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Jesus Cristo. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Rebanho de número 10, par, e rebanho de número 9, ímpar. Vamos estar aqui meditando no livro de Salmos, 150 capítulos. O livro de Salmos contém 150 capítulos. Salmos, capítulo 108, para os rebanhos de número 10 e rebanhos de número 9 estarem meditando. Salmos, capítulo 108. Vamos aqui no capítulo 108 do livro de Salmos. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não se esqueçam de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas verem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Glórias ao nosso Senhor Deus. Salmos capítulo 108 para os rebanhos de número 10 e rebanhos de número 9 meditarem, contém 13 versículos, que diz assim: louvor a Deus pelas vitórias alcançadas, nos versículos 2, 3 e 4. Despertai saltérios e harpa, eu mesmo despertarei ao romper da alva. Louvar-te-ei entre os povos, Senhor, e a ti cantarei salmos entre as nações, porque a tua benignidade se estende até os céus e a tua verdade chega até as mais altas nuvens. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos agora a mais um sorteio das nossas mais de 50 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio da denúncia. A denúncia de número 24. Vamos aqui na denúncia de número 24. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: tenha muita atenção, pois o próprio Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas 16, 10 a 17, foco no 16, que o ministério de profeta foi até João. Atenção, essa forma de expressão na palavra nos faz lembrar da confusão que fizeram com a palavra amou, pois ela afirma um fato do passado ou no passado que ficou no passado. Muita atenção, pois nós estamos lembrando a todos vocês que todos os profetas nas suas atividades no ministério de profeta, todos eles se apresentavam com assim diz o Senhor, e depois das palavras do Senhor Jesus em Lucas 16, 16, ninguém se apresentou com essas palavras de assim diz o Senhor. Atenção, se você ou quem você trouxer para nós das 12 igrejas virtuais que provar para nós com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação e a afirmação do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber um prêmio de 3 milhões de reais em dinheiro. E atenção, esses podem vir a ser um dos motivos para o ministério de profeta não existir mais. Atos capítulo 3, nos versículos 22 a 26, foco no 23. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 13. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui na oração de número 13.
que diz assim: Senhor Deus, pela autoridade que me foi dada em o nome santo do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai agora toda obra do mal, através do poder do sangue do nosso Senhor Jesus o Cristo, sai dessa vida, sai dessa residência, sai dessa empresa, sai desse comércio e sai desse veículo. Sai agora toda obra maligna de medo, dúvida e ansiedade, e que prevaleça as abundâncias do Senhor Jesus o Cristo, e todo espírito do mal, e a sua obra caia por terra, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus o Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença de todos nessa live. Que o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa abençoar e iluminar a cada um de vocês. Agora eu peço a vocês que mentalizem aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar te enviando um livro em um capítulo das Escrituras Sagradas para sua meditação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus falar ao seu coração, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação, sem emoção nenhuma do ser humano. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu estou lendo apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Então mentaliza aí um número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade ao sorteio. Livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Saiu agora o livro de 2 Pedro, 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de 2 Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque todos os inscritos estarão recebendo orações todos os dias de madrugada, e uma vez por semana, diretamente de cima do monte, pelo nosso sacerdote e apóstolo. No capítulo 3 do livro de 2 Pedro, contém 18 versículos, que diz assim, que fala sobre a segunda vinda do nosso Senhor Jesus o Cristo, nos versículos 10, 11 e 12. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão como um grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão, havendo, pois, de perecer todas essas coisas, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus vêm em fogo, se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 2 do livro de 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Contém 20 versículos, que diz assim: o ministério em Tessalônica, nos versículos 3, 4 e 5. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência, mas como fomos aprovados de Deus para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova os nossos corações. Porque, como bem sabeis, nunca usamos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunho,
e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem de outros, ainda que podíamos, como apóstolos de Cristo, servos pesados. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro, perdão. Livro de Obadias, um capítulo. Obadias, um capítulo. Obadias contém 21 versículos, que fala assim: a destruição de Edom, nos versículos 11, 12 e 13. No dia em que confrontaste, no dia em que estranhos levaram cativo seu exército, e os estrangeiros entravam pelas suas portas e lançaram sorte sobre Jerusalém, tu eras também como um deles. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia do teu irmão, no dia do seu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Provérbios, 31 capítulos. Provérbios, 31 capítulos. Capítulo 4 do livro de Provérbios. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Provérbios. Contém 27 versículos. Que diz assim: a supremacia da sabedoria. Nos versículos 2, 3 e 4. Pois dou-vos boa doutrina, não deixeis a minha lei, porque eu era filho pequeno na companhia de meu pai, e único filho de minha mãe. E ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração, as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Adquire sabedoria, adquire inteligência, e não te esqueçam nem de afastar-te das palavras da minha boca. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Coríntios, 13 capítulos. 2 Coríntios, 13 capítulos. Segunda Coríntios, capítulo 2. 2 Coríntios, capítulo 2. Contém 17 versículos, que diz assim: perdão para o arrependimento. Nos versículos 5, 6 e 7. Porque se alguém me contristou, não me contristou a mim, senão em parte para vos não sobrecarregar a vós todos. Basta-lhes o tal está repreensão feita por muitos, de maneira que, pelo contrário, deveis andar antes, perdoar-lhes e consolá-los, para que o tal não seja de modo algum devorado de demasiada tristeza. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Zacarias, 14 capítulos. Zacarias, 14 capítulos. Capítulo 2 do livro de Zacarias. Zacarias, capítulo 2. Contém 13 versículos, que diz assim: a redenção de Sião, nos versículos 7, 8 e 9. Ah, Sião, escapa tu, que habitas com as filhas de Babilônia, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: depois da glória, ele me enviou às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles,
e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Números, 36 capítulos. Números, 36 capítulos. Capítulo 20 do livro de Números. Números, capítulo 20. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui, Números, capítulo 20. Contém 29 versículos que fala sobre a morte de Arão. Nos versículos 22, 23 e 24. Então partiram de Cádiz, assim os filhos de Israel, toda a congregação, chegaram ao monte Or, e falou o Senhor a Moisés e Arão, no monte Or, nós temos da terra de Edom, dizendo, Arão será recolhido e seu povo, porque não entrará na terra que tenho dado aos filhos de Israel, porquanto rebeldes fostes a minha ordem nas águas de Meribá. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Tito, 3 capítulos. Tito contém 3 capítulos. Capítulo 3 do livro de Tito. Vamos aqui no capítulo 3 do livro de Tito. Glórias ao nosso Senhor Deus. Tito, capítulo 3. Contém 15 versículos que diz assim: mais instruções sobre a conduta dos santos. Nos versículos 9, 10 e 11. Mas não entreis em questões loucas, genealogias e contendas, e nos debates acerca da lei, porque são coisas inúteis e vãs. Ao homem herege, depois de uma e outra admoestação, evitam, sabendo que esse tal está pervertido e peca, estando já em si mesmo condenado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Deuteronômio, 34 capítulos. Deuteronômios, 34 capítulos. Capítulo 33 do livro de Deuteronômios. 33, Deuteronômio. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui no livro de Deuteronômios, capítulo 33. Contém 29 versículos, que diz assim, a bênção de Moisés. Nos versículos 27, 28 e 29. O Deus eterno e a tua habitação, e por baixo estão os braços eternos, e ele lançará o inimigo de diante de ti, e dirá, destrói-o. Israel, pois, habitará só, seguro na terra da fonte de Jacó, na terra de grão e de mosto, e os seus céus gotejarão orvalho. Bem-aventurado tu, ó Israel, quem é como tu, um povo salvo pelo Senhor, o escudo do teu socorro e a espada da tua majestade. Por isso os teus inimigos te serão sujeitos, e tu pisarás sobre as suas alturas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo, 40 capítulos. Capítulo 9 do livro de Êxodo. Vamos aqui, Êxodo, capítulo 9. Contém 35 versículos que fala assim, fala sobre a 6ª praga que o Senhor Deus mandou para o Egito. Nos versículos 8, 9 e 10. Então disse o Senhor a Moisés e a Arão, tomai vossas mãos cheias de cinza,
do forno, e Moisés a espalha para o céu diante dos olhos de Faraó, e torna-se-á em pó miúdo sobre toda a terra do Egito, e se tornará em sarna, que arrebente em úlceras nos homens e no gado, por toda a terra do Egito. E eles tomaram a cinza do forno e puseram-se diante de Faraó. Então Moisés a espalhou para o céu e tornou-se em sarna, que arrebentava em úlceras nos homens e no gado. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico, 27 capítulos. Levítico, 27 capítulos. Capítulo 23 do livro de Levítico. Levítico, capítulo 23. Contém 44 versículos que fala sobre tabernáculos, as tendas, nos versículos 34, 35 e 36. Fala aos filhos de Israel, dizendo: aos 15 dias deste mês, sétimo será a festa dos tabernáculos ao Senhor por 7 dias. Ao primeiro dia haverá santa convocação, nenhum trabalho servil fareis. 7 dias ofereceis ofertas queimadas ao Senhor. Ao 8º dia tereis santa convocação, e oferecereis ofertas queimadas ao Senhor. Dia solene é, nenhum trabalho servil fareis. Vamos aqui ao último número, ao último livro a ser sorteado. Não deixem de escolher o seu número de 1 a 24, que daqui a pouquinho, no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus possa estar falando ao seu coração, através de um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas. Saiu agora o livro de Colossenses, 4 capítulos. Colossenses, vamos aqui no livro de Colossenses. Glórias ao nosso Senhor Deus. Colossenses, capítulo 4 do livro de Colossenses. Contém 18 versículos, que diz assim: o apóstolo Paulo dando outras instruções para o povo tessalonicenses. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. Perseverai em oração, velando nela com ação de graças, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do ministério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que o manifeste como me convém falar. Andai com sabedoria para com os que estão de fora, remindo o tempo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. Seja onde você estiver meditando nas Escrituras Sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Agora estarei aqui lendo para vocês a revelação das nossas denúncias, que diz assim: essas denúncias te trazem o mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Vamos aqui ao sorteio de mais uma das nossas mais de 50 denúncias, mas lembrando que para participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Vamos aqui ao sorteio da última denúncia que eu estarei apresentando para vocês.
a denúncia de número 16. A nossa denúncia de número 16, que diz assim: prove para nós, com base na Bíblia Sagrada, que nos ministérios do Senhor Jesus ou Cristo, que Ele, o Espírito Santo, e a Bíblia Sagrada permite quem não é perfeito para todas as obras nas igrejas ser um líder geral de todas as pessoas. Muita atenção, se você provar com base na Bíblia Sagrada que sim, vai receber um prêmio de 2 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui para mais uma das nossas denúncias. Mais uma denúncia. A denúncia de número 33. Vamos aqui na denúncia de número 33. Que diz assim: nós, das 12 igrejas virtuais, estamos afirmando que o ministério do Senhor Jesus ou Cristo no Novo Testamento, na liderança geral da igreja, não é ser um pastor, e sim ser um apóstolo. E a escolha dos 12 em Apocalipse para sentar nas 12 cadeiras não tem pastor lá, e sim somente apóstolos, porque são mais de 12 em toda a Bíblia Sagrada, por isso serão escolhidos 12 dentre todos os apóstolos para se assentarem nas 12 cadeiras. Mostre para nós da Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, e você, ou quem você trouxer até nós que provar, que nos mostrar na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação é uma mentira, vai receber um prêmio de 7 milhões de reais em dinheiro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números, que eu pedi para vocês meditarem e escolher o número de 1 a 24, para agora o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Vamos aqui. Se você escolheu o número 23, vai meditar no livro de Romanos, capítulo 1. Se você escolheu o número 7, João, capítulo 5. Se você escolheu o número 14, Cantares, capítulo 7. Se você escolheu o número 24, Neemias, capítulo 4. Se você escolheu o 22, Apocalipse 22. Se você escolheu o número 2, Marcos capítulo 2. Se você escolheu o número 5, Josué capítulo 1. Número 13, 3 João capítulo 1. Número 9, Oséias capítulo 8. Número 21, Naum capítulo 2. Número 15, Sofonias, capítulo 2. Número 8, Salmos, capítulo 108. Número 4, 2 Pedro, capítulo 3. Número 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 1, Obadias, capítulo 1. Número 10, Provérbios, capítulo 4. Número 6, 2 Coríntios, capítulo 2. Número 11, Zacarias, capítulo 2. Número 3, Números, capítulo 20. Número 17, Tito, capítulo 3. Número 16, Deuteronômio, capítulo 33. Número 19, Êxodo, capítulo 9. Número 20, Levítico, capítulo 23. E número 12, Colossenses, capítulo 4. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de todos. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Agora vamos aqui para nossas finalizações. Glórias ao nosso Senhor Deus. Que diz assim: muita atenção nos benefícios e importâncias em você ser seguidor ou inscrito e membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais. Seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @Igreja 70 Santos,
Na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos, na @AIG1 318 37300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada, na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações, revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento e material de trabalho para fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagradas concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus o Cristo em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. E em outras redes sociais, abra o nosso perfil clicando na foto ou o nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 50 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 120 milhões de reais, para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem o seu salário, as pessoas têm acesso ao comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as Escrituras da Bíblia Sagrada. E tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas Escrituras Sagradas. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Gratidão pela presença do Espírito Santo do nosso Senhor Deus, presente nessa live, sorteando os livros. Em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então, somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus se fez aqui presente, sorteando os livros para a sua meditação. E aguardo todos vocês na nossa próxima live. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém.